Paz do Senhor, irmãos. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira vez, isto é, na sua primeira carta. Eu quero ler no capítulo 2 um texto para nós meditarmos a respeito. É muito comum ouvirmos ensinamentos sobre oração. E quando você me vê esfregando os olhos, fazendo assim, é porque quando eu trabalho com muita solda, então fica ardendo, então por isso que eu faço esse tipo de coisa. E eu tenho trabalhado esses dias e normalmente reage assim. Mas é só para você saber, amém? Alguém fica incomodado com, olha, você põe muito a mão assim, irmão, eu não sou um artista, eu só sou um irmão, só quero compartilhar a palavra de Deus. Eu não estou propondo fazer nada de profissional no ponto de vista de televisão ou qualquer coisa nesse sentido. Nosso alvo é a Santa Bíblia. E o vídeo, graças ao Manas, não é, que Deus levantou, tem sido feito e tem tido boa qualidade de áudio, de imagem. E os detalhes, isso é para quem trabalha na área. A minha área é pregar o Evangelho e trabalhar com as minhas próprias mãos e cuidar da minha casa. Mas é comum ouvirmos a respeito de ensinamentos sobre orações, né? Como se deve orar, qual é a oração que é correta, qual é a oração que funciona. Essa que funciona é difícil de engolir, mas claro que existe sempre um pouco de luz em tudo isso, mas também existe bastante, eu não quero chamar, mas direi trevas, porque induz a pessoa a pensar em uma fórmula, induz a pessoa a pensar que se ela não orar de acordo com a fórmula que o seu líder ensinou, então a sua oração não será bem sucedida, ou pelo menos Deus não gostará dela. Antes de qualquer coisa, me permita. Jesus disse com todas as palavras: ninguém vem ao Pai, exceto por mim. O que isso quer dizer? Que a perfeição, a beleza, o mérito, o caminho, o direito, a justiça, não é, está em Jesus, não está numa fórmula. Então, de início, quando pensamos que, ora, se eu estou tão angustiado ao ponto de ao dobrar meus joelhos ou ao sentar num canto para uma conversa com Deus, ou no banco do carro dirigindo, ou na sala de espera de um aeroporto ou num ônibus, não importa, aonde você tem tempo para desligar das demais coisas e elevar o pensamento a Deus. E algumas pessoas imaginam que, se nesse momento você, por ter tanta dificuldade, tanta luta, você começar a chorar e não exprimir palavras, ou não expressar palavras, então, ora, essa oração não será bem sucedida, ela não alcançará. Porém, a Bíblia diz que antes de que a palavra subisse ao teu coração, Deus já conhecia a palavra, já sabia o que você ia falar, já sabia o que você ia pedir, já sabia tudo, Deus sabe tudo. Então, de início, a ideia de aprender fórmula de oração é bíblica. Jesus respondeu à pergunta: ensina-nos a orar, dando o Pai Nosso, não para que ele fosse repetido muitas vezes, não é? Como uma reza, como um discurso sem sentido, somente o fato de fazê-lo daria resultado. Bem, a ideia da oração nunca foi, nunca será essa. A oração que Deus sugere a nós é que tenhamos um coração aberto. Ora, se eu for conversar com minha esposa, eu não impostarei a minha voz, eu não falarei, oh, minha esposa, é nessa hora. Não, eu não falaria assim. Se eu me dirigir à minha mãe,
e glória a Deus, ela está viva, né? E eu também não impostarei minha voz. Ao contrário, eu falarei bastante tranquilo, relaxado, porque afinal de contas ela me conhece mais do que tudo. Ela é minha mãe, ela é íntima, somos íntimos. Se eu conversar com um amigo, eu também não mudarei minha voz. Algumas pessoas me diziam o seguinte: pastor, você é a mesma pessoa no púlpito ou na oficina? Você não muda a voz? E eu falei, mas por que deveria mudá-la? Você já pensou, irmãos, as pessoas que eu me relaciono estarem me vendo trabalhando e falando com ela normalmente, aí eu chego na igreja e imposto a voz e fico um orador? Ou vice-versa, a hora que eu fosse falar com ele, eu diria: ô fulano, pegue a chave 13, é uma combinada, pegue a chave de fenda agora. Quer dizer, é umas coisas tão estranhas, não é? A vida humana. Mas eu não estou dizendo que isso está errado, só estou dizendo que existem fórmulas de oração que elas não são verdadeiramente bíblicas, não é? Eu algumas vezes ouço algumas orações assim: ó Deus, esse que agora está. E logo a oração já não é mais dirigida ao trono de Deus e é dirigida à pessoa. Ele sente uma dor de cabeça, quer dizer, ele está falando para a pessoa, quem sabe tem alguém aí com uma dor de cabeça, e eu vou falar e ele vai ser abençoado porque eu estou falando isso. Ó Deus, essa pessoa que agora está sofrendo, essa pessoa... Imagine, irmãos, que na oração desse pregador não fosse citado, porque ele cita muita coisa, né? Um problema específico de uma pessoa tão angustiada e aquela pessoa saísse da reunião e disse assim: puxa vida, o pregador não orou por meu problema. Irmão, só existe uma maneira disso acontecer. É através da profecia, o dom da profecia. Me permita contar um testemunho e nós leremos o texto bíblico. Nossa igreja fica na periferia da cidade de São Paulo. Hoje essa periferia tem asfalto, tem água, tem luz, tem esgoto, mas naquela época não tinha, só tinha luz, não tinha esgoto. E a água estava chegando. A rua na qual nós estávamos construindo um prédiozinho, um galpãozinho para nos reunirmos, era uma rua de barro. E por não termos esgoto, corria em ambos os lados da rua aquela água suja, imunda, fedorenta. E os irmãos que assistiam em nossas reuniões eram todos, sem exceção, extremamente pobres. Todos usavam chinelos de dedo, não é? O flip-flap, as sandálias havaianas, sei lá como é que chama isso, sandálias de dedo de borracha. E a grande maioria, mulheres, cujos maridos eram operários. E no máximo que se fazia quando alguém sugeria tirar uma oferta, era aquelas senhoras trazerem uma oferta da qual foi retirado um pequeno pedaço da feira da semana, com aquele sacrifício tremendo que elas faziam para alegremente trazer a oferta. E eu me lembro uma vez que nós estávamos orando e os irmãos de joelho, e eu não tinha obreiros, então eu tinha que orar e vigiar. Então eu fiquei de pé com os olhos abertos, olhando para a porta e para a janela. Havia acho que 5 ou 6 vitrôs assim que nós tínhamos colocado de um lado, e eu ficava de lado e olhava o movimento, porque nós sofríamos muita agressão naqueles dias para termos a igreja ali. Ao perceber um clarão vermelho, mas muito grande, falei, que isso? Eu olhei para fora e vi um carro
que não tinha no Brasil. Naquele tempo não estava proibida a importação de carro, mas aquele carro era bonito, ele era grande. E a lanterna traseira dele era enorme. Então, quando ele pisou no freio, aquele vermelhão refletiu nos vidros e me chamou a atenção. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aquele carro para no meio da rua, desce uma mulher com um traje muito fino, com um casaco muito chique, uma senhora que você percebia tratar-se de pessoas vindas de um lugar muito rico. Do lado dela, ela é uma senhora cabelo castanho e do lado dela um moço, bem jovem, loiro, os olhos azuis, típico, mas típico mesmo, inglês, alemão, alguma coisa assim, muito branco o homem. E, curiosamente, eles começaram a subir o barranquinho que era a entrada da nossa igreja. Era um barranco de terra feita com madeiras, assim, e nós fizemos degraus de sarrafos e jogávamos umas pedrinhas ali. Os irmãos subiam naquele barro até chegarmos lá onde estávamos construindo. E aquela mulher subiu e me chamou muito a atenção. Quando ela entra no salãozinho, eu olho para ela dirige o olhar a mim, não fala absolutamente nada, senta-se no banco junto com o rapaz, fecha os olhos e ficam orando. Tá bom. No final acabou a oração e eu me dirigi a ela. E ao dirigir-me a ela, eu falei, senhora, seja bem-vinda. E eu posso ajudar em alguma coisa? E ela falou, pode. Eu queria oração. Eu falei, mas pelo quê? Ela falou assim, eu gostaria de não citar alguma coisa assim. E eu comecei a orar. Senhor Deus, no meu coração, sem falar nada. Bem, eu posso fazer uma oração, eu não sei o que é, essa mulher está precisando, deve ser alguma coisa de fórum íntimo, alguma luta muito séria, uso de misericórdia, enfim. Mas curiosamente eu não faço esse tipo, eu não sou assim, eu não estava atento àquilo. E quando eu dirigi meu pensamento ao Senhor, no sentido de saber como orar por ela, me veio nitidamente ao pensamento a seguinte palavra: o filho dela será justificado, liberto, alguma coisa assim. E eu ousei falar, Senhora, o teu filho será feita justiça para ele. Só isso que eu falei. Essa senhora caiu num choro tão grande. Eu vou resumir a história. Essa mulher, ela tem uma firma, essa irmã, Ana, ela tem uma firma na América de seguradora médica, na área da medicina. Naquela época, pelo que ela me falou, tinha 70 funcionários só na administração. Ela era uma mulher muito rica. E ela me contou depois, não é? Porque ela foi àquele lugar, porque ela ouviu um irmão dizer que conhecia um lugar e que as pessoas eram muito pobres e simples, mas que curiosamente Deus se fazia muito presente ali. Eu quero dizer a você que Deus se faz presente em todo o canto, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus se faz presente. Mas a verdade é que isso era verdade, é verdade. Muito bem, então ela me compartilhou a situação do casamento do filho dela, de uma situação, não vou entrar em detalhes, não convém. E quando eu falei aquilo, essa mulher foi ricamente abençoada, e para resumir a história, tal como a palavra veio, assim se deu. O filho dela foi mostrado toda a operação do erro, enfim. Mas eu não sabia. Então, me permita contar uma coisa a você. Eu trabalhava numa firma e eu ganhava muito, mas muito bem, e eu falo diante de Deus, não estou mentindo. Naquela época, o dólar valia 3,25 ou alguma coisa assim. Foi na época daqueles governos
do Sarney, depois houve uma comparação, depois disparou. Eu ganhava, em um contrato com uma firma, de 10 a 12 mil dólares, dependendo da produção do mês. E normalmente, eu recebia semanalmente, era um contrato, eu sou autônomo, e naquela época, então hoje daria quanto? Quanto é que está o dólar, Manas? Quase 4, 3,8. Vamos colocar 3,5, não sei, tem uma 3,30, não sei. Aumentou assim, é? A última vez que eu vi estava 3,8. Misericórdia. Então seria hoje, eu ganhava de 10 a 12, vamos colocar aí miseravelmente 35 mil reais. É muito dinheiro, irmão. É muito dinheiro. E eu ganhava muito bem, muito bem. Eu tinha um padrão de vida muito bom. E aquele trabalho no Grajaú, não é? Que eu disse, era todo mantido com o meu dinheiro. Eu que botava, eu comprava material, eu que fazia, eu que comprava, enfim. Quando acabei de terminar um salãozinho de 7 por 20, me veio uma palavra ao meu coração. É a seguinte: pede a conta e fica na minha presença. Por certo que eu falei, para trás de mim, Satanás, não pode ser Deus. Quem é que pede a conta de um negócio desse? Isso é salário para diretor, não existe isso. Eu sabia que aquela porta aberta de trabalho não era uma coisa comum. Deus tinha me dito que faria aquilo. Mas quando ele me falou que abriria essa porta, ele falou que ela duraria até que eu alcançasse e construísse minha casa. E eu esqueci que eu já tinha construído minha casa, tinha equipado, e quando saiu o videocassete 4 cabeças, eu comprei um importado, e depois logo veio o DVD. Foi tão curioso que era necessário comprar um cabo axial, não lembro o nome, que ele levava ouro, e eu tive que ir num lugar muito chique para comprar o cabo. Eu era muito chique, eu tinha muita grana. Eu ia pelo menos 3, 4 vezes jantar fora com toda a minha família, em restaurantes bons. Almoçava diariamente em restaurante. Eu gastava muito, eu tinha caminhonete, a diesel, eu vivia muito bem. Mas como eu nunca fui dado à ideia de ter posses e riqueza, todo o dinheiro que eu ganhava eu usava. Não é? Então, eu esqueci da palavra que aquilo acabaria. Só para dizer como é possível alguém receber uma palavra da parte de Deus para você orar. Depois a gente vem ao texto. Tem um pouquinho de paciência comigo que a gente chega lá. O que aconteceu então? Que outras vezes o mesmo pensamento. Eu sabia que era Deus, não era minha ideia, nada, pedir a conta. E a última vez foi numa reunião de pastores. Veio um missionário americano e ele estava dando a palavra. Independente da palavra dele, veio a palavra do Senhor: pede a conta e fica na minha presença. Irmãos, eu sempre tive muita resistência com esse negócio de viver de evangelho, até hoje tenho. Só que minha esposa acompanhava essas coisas, eu dizia a ela, e ela dizia assim: então obedeça a Deus. Eu dizia assim: se a gente for morar debaixo da ponte, ela falou, nós moraremos. Mulher é assim, né? E homem sempre com a preocupação de manter, enfim. Bem, eu saí daquele lugar naquela manhã decidido a pedir a conta. Fui direto para a firma. Quando eu cheguei na firma, creia se você quiser, o encarregado geral lá falou: Horácio, pedi para você passar naquela época era outro nome, departamento pessoal, hoje é RH, né? Pois não, eu gostaria de ir lá mesmo, de ir nesse lugar. E ao chegar lá, quando eu falei, olá, boa tarde, já era passado ao almoço, eu queria falar, Horácio, foi bom você ter vindo aqui, olha, infelizmente nós estamos dispensando seu serviço, o seu contrato cumpriu-se, enfim, tá. Irmãos, eu fiquei tão abençoado, porque se eu não pedisse a conta, eu teria perdido de qualquer jeito. E eu teria perdido a chance de obedecer a Deus pela fé. Irmãos, ouça o que aconteceu. Eu ainda conseguia ter saldo no banco, eu tinha dinheiro na conta, e eu continuei no mesmo padrão. Eu pensei, agora eu só vou ganhar isso, agora eu mudei de nível. E o que aconteceu foi que não se deu nada disso.
E eu fiquei parado. E nada de serviço. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Ao terceiro mês acabou o dinheiro. No quarto mês eu comecei a tomar dinheiro emprestado para comprar comida. No quinto mês eu estava falido, achando que eu tinha feito a maior bobagem da minha vida e que Deus não fala e que não é assim que funciona, que eu não tinha ouvido Deus. Quando essa irmã chega, e ela veio dos Estados Unidos, ela ouviu o testemunho de uma pessoa que foi abençoada através do nosso ministério lá na América, ela veio conhecer pessoalmente. E depois que ela veio umas 3, 4 vezes, ela me chamou em particular e falou: pastor, eu gostaria de dar uma oferta ao Senhor. Falei: ô irmã, fique tranquila, não se preocupe com isso, nosso alvo é ver a irmã abençoada. Eu sei, irmão, só que eu quero dar a oferta. Eu falei: irmã, não precisa, mas se a irmã sente desejo, enfim. E ela então pegou um envelope e colocou no bolso do meu paletó, eu estava usando paletó. E ela se despediu, pegou o carrão, que era um Chrysler, não sei o quê, e foi-se embora. E eu corri num cantinho da igreja para ver aquilo, e quando eu corri para o banheiro da igreja, quando eu abri o envelope, e era um cheque. Quando eu olhei o cheque, eu demorei para entender aquilo. Era um cheque de 50 mil naquela época. Puxa vida, era muito dinheiro. Então, claramente, eu ouvi Deus falar o seguinte: quantos meses você... Esse claramente, entenda, é coisa de crente, é coisa... Quantos meses você está parado? E eu lembrei na hora: 5 meses. Quanto você ganhava? No mínimo 10 mil dólares, está aqui. 50 mil. É o salário que você ganhar. Naquele dia eu falei para Deus: Deus, eu nunca mais te falo de dinheiro. O Senhor é o meu provedor e eu confiarei. Irmãos, isso já passou-se 30 anos e Deus tem sido poderosamente fiel àquilo que Ele me falou. O que eu quero dizer é que essa mulher foi abençoada com uma palavra simples que Deus colocou na minha boca. Esse dom é chamado na Bíblia de palavra de conhecimento. Tem quem não creia. Você só perde não crendo nisso. É bíblico, isso é Deus. Então, voltando. Eu tenho visto orações, não é, em que as pessoas falam para Deus e falam com o diabo. Quer dizer, ó Deus, o Senhor é autor, Satanás debaixo dos meus pés. Quer dizer, eles não sabem com quem eles estão falando. Quando você for orar, ore. Fale somente com Deus, não coloque o diabo no meio. Não. Essa coisa de batalha espiritual, isso é ridículo. Satanás, fique debaixo dos meus pés. Isso é ridículo. A Bíblia diz que quem o fará é Jesus. Em breve, Jesus esmagará. Em breve, ainda não aconteceu. Satanás debaixo dos vossos pés. Quem o fará é Jesus. É como aquele texto que diz assim: ora Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Aí os caras são ensinados a chamar a existência. Vamos chamar a existência. Eu quero chamar a existência um carro novo. Irmão, leia a Bíblia, filho. Preste atenção. Diz assim: ora Deus. Quem chama a existência as coisas que não existem é Deus, não é você. Não foi dado a você isso. Então, o que nos foi dado? Esse texto, capítulo 2, verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ora, primeira coisa aqui, o alvo não é que eu ore pelo presidente Temer para que ele seja bem-sucedido, segundo os padrões dele, não. O alvo aqui é que eu ore para que ele não nos perturbe, para que nós tenhamos vida sossegada, não ele. Eu não estou preocupado com o Temer, eu estou preocupado com a igreja, e eu oro para que a igreja tenha vida sossegada, enquanto que esses ímpios, porque o são, quem pratica impiedade é ímpio, quem mente, quem rouba, quem mata, quem destrói, quem prostitui, são ímpios, isso é impiedade. Então, aqui diz para nós orarmos para que nós tenhamos vida sossegada.
Eu não vou orar, por exemplo, para que o presidente lá da Coreia do Norte seja bem sucedido. Eu vou orar para que ele seja mal sucedido nos intentos dele, porque só tem maldade no coração daquele moço, não é? Então eu vou orar para que os irmãos da Coreia do Norte tenham vida sossegada. Eu vou orar para que haja paz em Jerusalém. Eu não vou orar necessariamente para o governo israelita, porque eu não conheço, eu não sei se eles são retos ou não. Houve na história muitos governos em Israel, homens maravilhosos, mas também houve homens ímpios, não é? E não é o fato aqui. Muito bem, só para dizer esse tipo de oração que as pessoas não sabem como orar pelo governo nem pela nação. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Então, se nós tivermos vida sossegada, nós temos esse papel a fazer. Qual é o papel? Anunciar o evangelho a todo homem, inclusive aos governos, não é? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. Quem se perde porque quer. E aqui acaba com essa ideia, né, da predestinação estabelecida, inflexível, porque se diz que ele quer a salvação de todo mundo, então por que todo mundo não é salvo? Se é ele que determina. Muito bem. Ele diz assim, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que digo a verdade em Cristo, não minto? Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Não é para você ficar na rua assim, não. É para você, é uma expressão que nós possamos orar com as mãos livres. Só levanta a mão quem tem as mãos livres, não é? E que sejam pessoas inocentes, que sejam pessoas não comprometidas com o engano. Mas me permita voltar ao versículo 1. Nós temos aqui 4 tipos de atitude na oração. Primeiro, deprecação. Segundo, oração. Terceiro, intercessão. E quarto, ações de graça. Vamos falar das 4 rapidamente. Deprecação. Deprecação é um nome dado na justiça quando uma autoridade, um juiz, escreve uma carta a um outro juiz de uma outra vara criminal para falar a respeito de um réu que aquele juiz está cuidando. Por exemplo, eu sou juiz e eu conheço o Antoninho. O Antoninho, ele é um bom moço, ele é um moço trabalhador, ele é um moço... Mas ele saiu com um grupo de jovens, foi assistir o jogo e se embriagou, usou droga e fez uma loucura. Ele nunca tinha usado antes. Eu conheço a família, eu sou juiz. E ele fez uma bobagem, ele espancou uma pessoa e ele feriu, a pessoa está muito grave no hospital e ele é preso. E quem vai cuidar dele é o juiz Manas. Digamos que o Manas seja juiz então. E aí, eu sabendo que o Manas é terrível, o Manas não dá moleza, ele bota para quebrar, ele não é igual aos nossos juízes, ele bota para derreter, ele ama penalizar essas pessoas, né? E é um homem reto, o Manas é um homem reto, é um juiz de primeira, mas é um homem rígido. Então eu escrevo uma carta, porque o Manas é meu amigo, e eu escrevo, Sua Excelência, e me dirijo a ele dizendo o seguinte, olha... Há um réu que está na sua vara criminal, assim, eu o conheço, eu quero dar um testemunho a favor dele. E se possível, juiz Manas, se você puder vê-lo com misericórdia ou compreender aquilo que eu estou pedindo, eu ficaria grato, qualquer coisa assim. Eu não sei se os termos são esses. Isso se chama deprecação. É quando uma autoridade dirige-se a outra autoridade em favor de alguém. Então, o que quer dizer isso? Jesus faz deprecações dioturnamente diante de Deus, porque ele é uma autoridade, ele dirige-se a outra autoridade, que é o Altíssimo Deus de todos os céus e da terra, e ele é o nosso advogado, então ele faz esse serviço. Muito bem. Também nós, como servos de Deus, podemos orar diante de Deus. Vou dar um exemplo. Eu oro por Israel.
eu sei que Israel é uma nação injustiçada. Se Israel fizer qualquer coisa boa, ninguém comenta. Mas se alguém jogar uma bomba em Israel e Israel for lá e prender o cara e matar o cara, não, Israel é terrorista. Esse mundo está mesmo louco. Israel é uma nação maravilhosa, o judeu é um povo maravilhoso. Não, eu sei que o judeu é exclusivista, eu sei que o judeu não se dá com ninguém, não é? Na sua intimidade, mas você tem que entender que é porque Deus falou para que eles agissem assim, pelo menos eles interpretam isso. Eles estão sendo fiel à interpretação da Torá e da Taná que eles têm. Eu tenho que respeitá-los, tenho que amá-los. Então, deprecação é eu orar a Deus, use de misericórdia com Jerusalém e o povo de Israel. As nações estão enfurecidas, querem ver o mal daquele lugar. Eles querem que Israel seja extinto. Dizem eles, vamos empurrar Israel para o mar Mediterrâneo, acabaremos com eles, vamos tomar posse da terra, tomar o gado, as terras, a agricultura. Curiosamente, antes de Israel ir para lá, ninguém queria aquilo, porque era um deserto, era uma coisa estava ao ermo, não havia nada lá. Israel aceitou o deserto, a areia, e fez daquilo o cumprimento de uma profecia que diz que Deus plantaria um jardim no deserto, no ermo, e lá está Israel. Agora todo mundo luta por Israel. E curiosamente Israel vem descobrindo gado, vem descobrindo petróleo, e a cada dia que passa, as pessoas querem mais tomar conta de Israel. Então, eu quando dirijo a Deus, eu falo, Senhor Deus, então eu como autoridade, quem falou que você é autoridade? Você poderia perguntar. A Bíblia diz, porque eu sou autor, a autoridade é aquele que tem o poder de fazer alguma coisa. Eu e você temos esse poder, nós temos o poder de orar a Deus, em nome de Yeshua. Foi isso que ele nos ensinou. Eu sei que os judeus não acreditam em Yeshua, mas não importa, dê tempo a eles. O Mashiach de Israel vai se revelar, eles vão saber a verdade. Agora, como diz a palavra, a Brit Hadashah, há um véu sobre eles, não vão compreender porque isso é coisa de Deus. Então sossega, ame o povo de Israel e espere que Deus cumpra a sua palavra. Isso é deprecação, quando uma autoridade intercede por outra autoridade. Então, se você for orar, tá certo? Por alguém que seja uma pessoa conhecida ou não, você crente estará fazendo possivelmente uma deprecação. Existe a segunda situação, oração. Oração é o comentário genérico. Toda vez que eu falar, ó Deus, que situação de Israel, Senhor. Puxa vida, que pena, que tristeza. Como é que um ser humano pode ser maluco de pegar um carro e jogar num ponto de ônibus para matar pessoas? Ó Deus, eu estou orando. Eu estou compartilhando com Deus. Mas então o que isso pode acontecer? Querido irmão, quando eu trago à memória alguma coisa que me faz mal, e eu digo a Deus que aquilo me faz mal, estas palavras são usadas por Deus para mudar o quadro. Tá vendo? Mas não é uma deprecação. Terceiro, intercessão. Intercessão é quando a gente se coloca no lugar de outro. Então, aí não é necessário exatamente dirigir-se de autoridade a autoridade, mas pode ser um pedido comum. Então, ouça, nós intercedemos, ó Deus, eu me coloco diante do Senhor para interceder, para pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha naquela situação, assim, 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 assim. Isso é uma intercessão. E por fim, ações de graça. Olha, irmãos, para encerrar. Ações de graça, ninguém dá graças por aquilo que não aconteceu. Ah, não, você tem que dar graça antecipadamente, pela fé, por aquilo que você pediu. Tudo bem, por aquilo que você pediu, você pode agradecer. Pai, eu te dou graça porque o Senhor ouviu minha oração e eu creio que eu recebi e eu te louvo por isso. Correto. Mas eu não fico dizendo, graças te dou, Senhor Deus, porque o ano que vem eu vou ganhar 1 milhão. Graças te dou porque o ano que vem eu não receberei multa injusta do Detran. Graças te dou que meu carro não será multado por agentes do inferno que fazem as coisas injustamente e não adianta recorrer. Eu não tenho como dar graça sobre isso. Eu não posso dar graça a Deus, graças te dou porque eu caí do muro e quebrei as pernas. Graças te dou. Não tem por que isso.
Então, ações de graça é sobre as obras que Deus opera. Por isso que ela vem em último lugar. Porque você agradece a Deus pela obra que o Senhor Deus fez, pela obra que Jesus fez, pelo Espírito de Deus enviado a nós, pela palavra de Deus, por nossa redenção, pelo sangue de Cristo. Eu te dou graças, te dou graças, te dou graças. Então, tendo isso em mente, você já sabe alguma coisa. Agora, como você pode orar bem? Não existe uma regra, irmão. Não. Por que não? Porque cada pessoa reage de uma maneira. Eu, quando estou em muita luta, eu não choro. Não, eu não choro. Se alguém se levantar contra mim, eu não choro. Aí que eu fico tranquilo, eu fico sério. Eu não choro. Não choro. Não. Mas se alguma coisa acontecer com um irmão, alguma coisa assim, é muito mais fácil para eu chorar. Então, imagine que eu estou na minha oração e eu vou dizer quando é que eu choro. Eu choro diante de Jesus, eu choro quando na minha oração eu começo a enaltecê-lo, dizendo da maravilhosa obra que ele fez. Que coisa maravilhosa! Ou como isso é abençoador. Eu choro de alegria, choro de emoção por saber que Jesus, o meu Salvador, está ouvindo minha oração. Da minha insuficiência e pequenez, ele me ouvindo. Então, se alguém me vê orando, vai falar assim: irmão, você tem que, não é assim que se ora. Querido irmão, não se preocupe. Se você formula o pedido corretamente ou não, se você cita a Bíblia ou não, Deus conhece o teu coração. A lição aqui é que nós tenhamos a consciência que precisamos interceder, fazer deprecação, fazer orações e ações de graça por todo mundo. Então, esta é a palavra que eu tenho para você. Então, você pode começar a exercitar fazendo o seguinte: ore por mim, interceda por mim. Você tem que fazer isso por alguém, não é por você, não é? Você ora por você, é claro, mas interceda por mim, ore por mim. Estou igual a música lá: cante por mim, ore por mim, pense em mim, não pense no outro, né? Ore por mim, interceda por mim. Peça que o Senhor Deus me dê entendimento, lucidez, que o caráter de Cristo seja implantado em mim a cada dia. Eu preciso disso, eu preciso me livrar do Horácio. O Horácio me é pesado. Esse Horácio que você está vendo aqui é uma luta constante, é a cruz, minha cruz tem nome, chama-se Horácio. Então, para resumir, quando você for orar, não vá muito armado, muito cheio de regrinha. Vá com seu coração aberto, vá desmontado, vá como quem corre para o colo do papai, tenha prazer na oração, tenha satisfação em falar com Deus, desfrute da comunhão com Deus. Você tem o direito de fazê-lo. Então, quando você ler algum livro de oração, como alcançar a cura divina? Irmãos, ninguém ensinou como aquele povo de Israel ensinava, recebia a cura divina. O cara nasceu e falou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem falou aquilo? Ninguém falou. Era a voz dele, era o clamor dele. Vou dar um outro exemplo. Quando aquela senhora, triste história no começo, era uma viúva numa cidade chamada Naim, e ela foi sepultar o seu filho único. Oh, meu Deus, que quadro horroroso. E todo o povo ia com ela chorando. Jesus viu aquele quadro e Jesus para o enterro e manda o menino levantar. E o menino levanta. Querido irmão, alguém sabe dizer qual foi a oração que ela fez? Eu não sei. Eu sei que Jesus foi lá. Agora eu vou dizer o que eu penso. Aquela mulher devia estar falando com um Deus muito de perto. Deus, minha vida não tem sido nada boa. Perdi meu marido, agora perco meu filho. Eu penso que eu sou uma mulher amaldiçoada. Eu penso que o Senhor não me ama. Mas eu te amo, Deus de Israel. Eu te amo, ó Elohim, eu te amo. Hashem, eu te amo, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tu és o meu Deus, eu te amo. Mas eu acho que você não gosta de mim, Deus. Você imagina Deus ouvindo aquilo e falar para o filho:
filho, mude o quadro dessa mulher. Então, ouça, o que importa não são de fato as palavras certas que você diga, mas o teu próprio coração. Que Deus te abençoe, você se sinta livre para orar, não se sinta preocupado com regras, com fórmula, com manuais, tem guias de oração. Que religião chata. Mas que você aprenda, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente se vê na próxima. Amém.